Olá, Deus abençoe sua vida. Vamos ao confronto, vamos ao Evangelho, uma palavra que eu tenho certeza que poderá abençoar você e trazer ainda mais despertamento e aquecer o seu coração com palavras vivas que colocarão certamente chamas no seu interior. Bem, a queda do homem, ela afetou diretamente e prejudicou diretamente o homem na sua integridade, no seu caráter, na sua moralidade. Afetou também a capacidade intelectual do homem, seu discernimento foi ferido e ele passou a sofrer influências que ele não conseguia nem ter mesmo percepções, mas que, como nós vemos até hoje, ainda o guiam. E o homem é levado por um coração enganoso e por satisfações imediatistas e momentâneas, porque ele não percebe que estas influências, elas não são puras, porque ele passou a ser impuro. Então ele visa sempre algo que lhe agrade, que satisfaça ele na sua natureza pecaminosa, na sua natureza que está cada vez mais decadente e moribunda em sua alma. É como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que todos pecaram, todos caíram e carecem da glória de Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus. Quando diz que eles carecem da glória de Deus, é que o homem precisa de um Salvador, precisa do poder do Altíssimo, daquele que é soberano, para poder recuperar o seu estado de derrota. E os homens sofrem injustiça, certamente. Existem homens melhores do que outros homens. Existem pessoas que cometem mais erros do que outras. Mas a verdade é que todos erraram. Então, na questão de desobediência e de queda, toda a natureza humana se encontra alinhada neste ponto. Paulo ainda diz em Romanos capítulo 3, no versículo 10, que não há um justo sequer. O Dr. Robert Sproul, um teólogo muito renomado e um homem muito abençoado, diz que se os homens forem sinceros, na verdade saberão que só um justo pisou na terra. Só um justo viveu entre nós. Só um justo foi injustiçado. Só um justo sofreu nas mãos dos homens, visto que todos os outros eram injustos. E esse homem era Jesus. É como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Mas um que conhece as nossas fragilidades, mas sendo ele mesmo sem pecado, sem mácula, se compadece de nós porque sabe das nossas fraquezas. O sumo sacerdote Jesus, o homem Jesus, o Filho de Deus Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele é e sempre será imaculado. Nele não há pecado, ele é o único justo. E para nos justificar, só alguém justo. Então o que nós precisamos hoje é refletir sobre a nossa queda, para que a gente possa perceber se as nossas ações e as nossas atitudes, elas estão submetidas e compromissadas com aquilo que é equidade ou com aquilo que é iniquidade. Se as nossas motivações são corruptivas ou se elas são incorruptas. A verdade é que Deus chama você, a verdade é que Deus chama todos nós para uma vida de equidade, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de integridade, de restauração, de regeneração da alma, de redenção das nossas ações. Porque todos nós cometemos transgressões, todos nós erramos em alguma coisa. E provavelmente iremos errar em outras coisas, mas desde que essas coisas não sejam planejadas. A grande imperação da iniquidade é quando você planeja o mal. Aí significa que você está numa condição de inimizade com Deus. Porque a natureza humana ela é falha, então tem coisas que nós não queremos errar e acabamos cometendo erros. Essa é a natureza do homem. Porém, o plano de Deus para nós não é esse. O plano de Deus é que você viva uma vida íntegra, uma vida com um caráter semelhante ao de Jesus, como diz o próprio apóstolo João na sua epístola de 1 João capítulo 2, no versículo 6, que ele diz: se alguém diz estar em Cristo, deve andar como ele andou. Então essa deve ser a nossa ênfase. Essa deve ser a nossa dedicação. E essa palavra, ela tem uma visão da graça de Deus para o seu coração ficar em chamas, no sentido de que quando você entende que você caiu e que Jesus te levanta, você começa a ter o compromisso, a responsabilidade voluntária de dizer para o mundo que Jesus é a verdade,
que Jesus é a vida, que Jesus é a esperança, que Jesus pode mudar o homem desse estado moribundo para um estado de cura, de transformação psíquica, de mudança mental. A metanoia acontece porque Deus, agindo na vida do homem pelo seu evangelho, pelo Espírito Santo de Deus, faz com que o homem reconheça a sua condição de carecer da glória de Deus, desse poder que nos favorece. Então o meu convite é que você reconheça a sua condição, o seu estado, todos os dias de queda, mas que em Cristo Jesus você é fortalecido, em Cristo Jesus você se mantém de pé, em Cristo Jesus você é justificado pelos seus erros, porque você entendeu que você nasceu para coisas superiores e coisas maiores. E que você não é mais agora alguém dominado por influências perversas que antes você desconhecia. Você não é dominado mais por uma natureza pecaminosa. E quando você tropeça, esse tropeço ele é acidental, porque você já decidiu no seu coração a ser alguém que se compromete com Cristo, com Jesus e com a verdade de Deus. Por isso a nossa chamada, a nossa convocação para todos aqueles que entenderam que caíram, mas que levantaram-se em Cristo, se com Ele morreram, com Ele também ressuscitaram. Por isso que o batismo é o mergulho do velho homem sendo afogado ali, mas sendo limpo, vindo novamente, emergindo novamente como uma nova criatura, como diz Gálatas 6, versículo 15, que diz: o que importa não é ser incircunciso ou ser circuncidado. O que importa não é a circuncisão, ou seja, o que importa não são os ritos das crenças e das religiões e as doutrinações dogmáticas. O que importa é ser uma nova criatura. É isso que importa para Deus, diz Gálatas capítulo 6, versículo 15. Por isso, eu te convido a se levantar em nome de Jesus, sabendo que a glória de Deus já nos foi enviada. E se você carece da glória de Deus, ela está à sua disposição. E o nome da glória de Deus é Jesus. Ou melhor, Jesus é a glória da glória de Deus. O principal, a pedra angular, a rocha de esquina, o nosso Salvador. Por isso eu te convoco e te chamo a reagir, a ter essa reação em cadeia, orando com constância, firmado na palavra de Deus, firmado na fé, sendo cheio do Espírito Santo, para que você possa proclamar a fim de resgatar. Resgatando, você possa discipular, ser discipulado, pois assim você multiplica, e multiplicando você conquista. Deus abençoe você, tenha um coração em chamas. Deus te abençoe, em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração. Jesus, o justo, te justifica. 1 João 2, versículo 1. Temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Somos injustos e não podemos nos justificar a nós mesmos, mas Jesus, Ele nos justifica. Deus te abençoe. Fique na paz.